se rejuvenescia. Feita que estava a Revolução de Abril, seguiu-se um período de aventuras políticas e confusão generalizada. O 25 de novembro pôs fim a isso. O verão de 1975 fora escaldante. Também já tinham vindo a público o documento dos 9, subscrito pelos militares mais moderados, e o documento do COPCOM, à volta do qual se reunia a ala mais radical do MFA. Os dados estavam lançados. Um golpe militar parecia iminente. A reação não passará. Era a palavra de ordem mais gritada nas ruas, na expectativa de uma ação dos moderados. Mas a insurreição coube aos radicais e foi a populaça a abrir-lhes o caminho. A 12 de novembro, os participantes numa manifestação de operários da construção civil dirigiram-se a São Bento e sequestraram de uma assentada os deputados e o primeiro-ministro. Os deputados saíram só na manhã do dia seguinte, mostrando disposições bem diferentes. O primeiro-ministro Pinheiro de Azevedo, esse pediria admissão uma semana depois ao general Costa Gomes, então presidente da República. Brincadeiras, é? Foi sequestrado já 2 vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. Está convocada uma manifestação de trabalhadores agora para as 15 horas, aqui em frente ao Palácio de Belém. Como é que o Sr. Primeiro-Ministro... O Presidente da República me falou nisso, dizendo que estava feita ou convocada uma manifestação. Eu julgo que é de apoio ao Sr. Presidente da República contra o 6º Governo, que é o costume deles. O país ficava sem governo e, de facto, logo no dia seguinte, Costa Gomes era alvo de uma manifestação de apoio inspirada pelo Partido Comunista. É muito fácil lançar a ideia de que para defender determinados princípios que julgamos os melhores e aqueles que servem melhor o povo e a Revolução Portuguesa, teremos que ir para uma guerra civil. De talvez ser a pessoa que melhor conheça a gênese e os efeitos de uma calamidade como é uma guerra civil, eu recuso-me, enquanto puder, a evitar por todas as formas essa calamidade para o meu povo. Mas, contra a opinião de Costa Gomes, tudo se precipitava para um rápido desfecho. Um dia mais tarde, a 21 de novembro, os recrutas prestavam juramento no Ralis, de punho fechado e jurando estar sempre ao serviço da classe operária, contra a reação e o imperialismo. Opondo-se a este estado de coisas, o Partido Socialista convocou para o dia 22 uma manifestação que encheu a Alameda de Dom Afonso Henriques. Um grupo de agricultores ergueu barricadas em Rio Maior. E em casa do comandante Gomes Mota reuniam-se militares moderados do MFA. Vivia-se uma época em que milhares e milhares de armas se encontravam nas mãos de populares, como contavam um dos responsáveis pelo seu desvio. Todos nós temos consciência das grandes quantidades, das centenas de milhares de armas que nós guardamos aqui no depósito de material de guerra. Nós estamos inseridos numa cintura industrial, temos tido grandes contactos com as comissões de moradores e trabalhadores desde o 25 de Abril, temos estado diretamente ligados ao Ralis e à Escola Prática de Serviço de Material e, através de todos esses contactos, criou-se uma consciência nos militares que aqui servem de servir realmente as classes trabalhadoras e este começo da Revolução Socialista em Portugal. O golpe ocorreu, por fim, na noite de 24 para 25. A iniciativa pertenceu aos paraquedistas de Tancos, que dias antes tinham entrado numa situação de desobediência às hierarquias militares. Os paraquedistas ocuparam as bases da OTA, do Montijo e de Monte Real e também o comando aéreo do Monsanto. O que o chefe de Estado-Maior talvez não tenha pensado bem é que a força que nós temos é bastante maior do que a caneta que ele tem. Portanto, a caneta do chefe de Estado-Maior não consegue de maneira alguma opor-se à força das nossas armas. Mas nós quisemos apenas mostrar-lhe que ele é que está errado. Portanto, agora vamos pretender que ele se demita e a demissão de todos os elementos do Conselho de Revolução da Força Aérea. Logo a seguir, no Ralis, canhões foram virados para a Estrada do Norte com o fito de impedir uma possível intervenção da Infantaria de Santarém. A RTP foi ocupada, o Rádio Clube Português deixou de funcionar e os jornais ficaram impedidos de sair. Às 13h30, uma nota do Estado-Maior-General das Forças Armadas deu conta da sublevação. Às 16h30 foi decretado o estado de emergência e cerca das 21h10 o estado de sítio. Foram Costa Gomes em Belém e Ramalho Yanes na Amadora quem dirigiu a resistência. Os comandos aquartelados naquela cidade saíram para a rua e, sob a chefia de Jaime Neves, retomaram o Monsanto. Os rebeldes começavam a desmobilizar-se.
Mais tarde, caiu o Ralis. A balança pendia definitivamente para o lado dos moderados. Limitei-me a ser o coordenador de uma equipa, a equipa que conseguiu desenvolver um certo número de ações com sucesso, porque teve a executá-las os homens do Coronel Neves e os homens do SIACA numa primeira fase, o pessoal da EPI e o pessoal da EPC numa segunda fase. Foi relativamente fácil porque estas unidades eram comandadas por oficiais com perfil militar, não empenhados em partidos políticos, não empenhados sectariamente. O governo voltou a governar. Otelo Saraiva de Carvalho demitiu-se do COPCOM, que foi extinto. Tinha chegado ao fim um dos períodos mais conturbados da história de Portugal. Boa noite, Sr. General Ramalhianos. Boa noite. 15 anos passados, o que é o 25 de novembro para si? Bom, o 25 de novembro, para mim, é uma boa recordação. E é uma boa recordação fundamentalmente por duas razões. Primeira, conseguimos conter uma insurreição armada que visava a conquista do poder, mas conseguimos fazê-lo sem que a guerra civil assolasse o país. E ao fazermos isso, e é a outra razão, conseguimos criar condições de estabilidade para que a democracia se institucionalizasse e, portanto, os portugueses fossem definitivamente senhores do seu destino. O Sr. General esteve naquela reunião em casa do Comandante Gomes Mota, que foi ali referida. As reuniões naquele período foram tantas que eu não lhe posso dizer com precisão se estive, se não. Mas esteve em alguma com o Comandante Gomes Mota? Estive várias vezes em reuniões em casa do Comandante Gomes Mota, mas reuniões desse tipo foram feitas em vários locais. Na casa do General Tomé Pinto, em várias outras casas. Qual foi o risco na altura? O risco era, obviamente, o eclodir de uma guerra civil. Esse risco era real? Qual foi a maneira de conseguir evitar isso? Bom, eu julgo que não houve guerra civil, é um facto, é uma vitória, mas é uma vitória de que ninguém se pode apropriar. Julgo que isso deveu a um conjunto complexo de circunstâncias, eu diria a um sincretismo de circunstâncias. Porque, embora nós quiséssemos todos evitar a guerra civil, todos os moderados, porque sabíamos perfeitamente o que é uma guerra civil. Tínhamos um exemplo recente, aquilo que aconteceu na vizinha Espanha, e tínhamos um exemplo histórico extremamente traumático em Portugal, o que aconteceu, como sabe, nas lutas entre liberais e miguelistas. Nós queríamos realmente evitá-la. Mas quando a insurreição armada ocorre e quando nós temos que responder, nós não sabemos se é possível ou não evitá-la. E quando se ordena a primeira ação contra o Gaddafi, na noite de 25, nós admitíamos que pudesse efetivamente isso representar o início de uma guerra civil. Felizmente isso não aconteceu. No plano da pura hipótese, as partes radicais estavam bem armadas? Teria sido algo extremamente gravoso este confronto ou teriam tido possibilidade de o dominar? Não, a parte adversa tinha à partida condições militares para ser bem-sucedida. Tinha em Lisboa uma força bastante maior que a nossa e naturalmente controlava em Lisboa depósitos de material de guerra, aeroporto, depósitos de combustíveis e não se esqueça que o Norte também estava ameaçado, nomeadamente pelas unidades navais que se fizeram ao mar. E, além disso ainda, havia também a ameaça dos fuzileiros participarem. Por comissões de fuzileiros, como aliás consta de documentos históricos, tentaram aliciar bases aéreas sem o conseguir. Porquê que capitularam então? Porquê que o bom senso acabou por imperar no fim? Foi a força de diálogo? Não, eu julgo que a ação militar não resultou por várias razões e eu apontaria apenas as que me parecem mais importantes. A primeira razão, admitiu-se que não houvesse uma resposta tão determinada e tão pronta. E essa resposta surgiu porque havia todo um trabalho plenamente feito a longo prazo. Segundo, a resposta ocorre num tempo em que não seria natural que acontecesse, na medida em que nós tínhamos apenas como elemento adicional de superioridade a Força Aérea e ela não se poderia usar de noite. Terceiro, e julgo que isso é importante, na altura, Brigadeiro Otelo não tomou
efetivamente o comando ou não pretendeu que esse comando ultrapassasse uma fase inicial em que foi eficiente. A ocupação das bases, o controle do aeroporto, da autoestrada, o controle do depósito de material de guerra de Beirolas, a ocupação da televisão, da rádio, enfim, todos esses passos foram certos e foram bem dados. Seria de esperar que o hotel, que é um homem esperto, se porventura estivesse interessado, mesmo interessado, desse os passos seguintes, por exemplo, a captura dos 9, prender os elementos militares que estavam a fazer a preparação e que certamente eles conheciam, eu e vários outros, que depois demitisse, nomeadamente através da própria televisão, comandos militares que não lhe eram afetos, que, por exemplo, sequestrasse o general Costa Gomes. Ele tinha largas possibilidades de fazer com que a nossa ação fosse extremamente dificultada. Não o fez, porquê? Bom, é uma pergunta que poderá ser feita ao hotel, mas eu estou convencido... Assim, qual é a sua teoria? Eu estou convencido que não o fez porque o hotel, porque é um homem inteligente, percebeu que uma ação daquelas só resultaria se porventura o PC se mobilizasse e empenhasse, mas naturalmente se o PC se mobilizasse e empenhasse e a ação resultasse, o PC, porque tinha estrutura, porque tinha quadros, porque tinha capacidade, ia ocupar toda a administração, ia ocupar todo o poder e ia acabar por fazer com que o hotel fosse efetivamente afastado numa primeira oportunidade. Houve um concerto de atuação entre si e o general Costa Gomes, como nós sugerimos ali naquele trabalho. Está correto esta perspectiva histórica da coisa? Eu julgo que não é inteiramente correto. Houve inicialmente em Belém, no dia 25 de manhã, uma reunião dos Conselheiros da Revolução com o general Costa Gomes e no início da tarde houve uma reunião ainda com os conselheiros em que eu participei, dado que, sendo o coordenador da parte militar, fui encarregado de apresentar aquilo que era o planeamento estabelecido na previsão de uma situação daquele tipo. O general Costa Gomes tem um papel importante, porque, embora tivesse dúvidas inicialmente, acabou por aceitar o planeamento e acabou naturalmente por tomar um conjunto de atitudes importantes, como foi dito ali assim, declarando os paraquedistas em insurreição, declarando o estado de sítio, e naturalmente, ao tomar estas posições, fez com que alguns militares indecisos se inclinassem, enfim, para o nosso lado e nos ajudassem naturalmente. Houve depois aquela altura histórica, aquela imagem de enorme força em que o Sr. General entrega o poder, metaforicamente falando, claro, mas entrega o controle da situação ao governo estabelecido. O que é que sentiu nessa altura? Quando tudo estava sob controle e o senhor finalmente pôde entregar um curso novo do seu país a uma ordem? Nós, eu quando digo nós, não é um plural majestático, nós, os homens que constituímos a equipa político-militar, na qual tinham um papel de relevo os 9 do Conselho da Revolução, nós pretendemos, nesta resposta, dizer ao povo português que as promessas feitas em 25 de Abril eram promessas para cumprir, que a instituição militar era séria e que a instituição militar, tendo de novo readquirido o poder, não ia ficar com ele, o ia entregar. O que senti nessa altura... Era isso que estava mesmo em questão, não era? Eu posso lhe dizer que o plano de operações, e julgo que isto é inédito, o plano de operações feito para a contenção da insurreição armada que se previa e que foi utilizado no dia 25 de novembro, tinha, no número 2 na missão, expressamente dito que as Forças Armadas tinham por obrigação colaborar, participar na criação de condições que permitissem, tal como constava do programa originário do MFA, a instauração de um regime democrático em Portugal, de um regime constitucional pluralista. Portanto, o que se sentiu é que se tinha cumprido um trabalho e que era a altura de o país tomar em mão os seus destinos e, naturalmente, fazer deles aquilo que bem entendesse. Como é que hierarquiza esse momento na sua carreira pública? O maior momento da sua vida? Eu acho que o momento de maior satisfação, e o momento de maior satisfação pelas seguintes razões. Primeiro, conseguimos devolver o poder aos civis, ao governo, depois de termos contido uma insurreição armada e de termos tido a possibilidade de o fazer sem guerra civil. Segundo, esse poder é entregue sem custos muito grandes, porque houve apenas 3 baixas e é de justiça
referi o nome do Tenente Coimbra, do Floriel Pires e também do aspirante da Polícia Militar de Bagagem. Terceiro, nós conseguimos, até com as atitudes que tomámos, em conjunto, naturalmente, assumir e clarificar aquilo que era a vocação constitucional pluralista do programa do MFA, ao dizermos qual ia ser o papel das Forças Armadas, dizer que as Forças Armadas iam ser neutras para que qualquer que fosse o governo de saída de eleições, as Forças Armadas o suportassem, e que além de neutras iam ser competentes, iam ser civicamente adultas. Tivemos a ocasião de dizer que não aceitávamos que fossem marginalizados e muito menos clandestinizados partidos políticos, porque os partidos discutem o poder em eleições e é aí que recebem o veredicto dos portugueses. Tivemos a ocasião de dizer que era a altura de pôr termo aos ódios, às divisões, aos enfrentamentos que dividiam e opunham os portugueses, porque uma comunidade nacional não consegue avançar, não consegue progredir nessa situação, e era tempo de acabar com isso, e julgo que também demos algumas indicações no sentido disso conseguir, e naturalmente, enfim, dissemos também que iríamos ter, nós militares, uma posição em relação ao poder, temporária, transitória, mas que permitisse que a instituição militar funcionasse sem ter interferência negativa no desenvolvimento da ação política. Ainda na operação do 25 de novembro, houve alguma consonância, alguma concertação com o Dr. Mário Soares, com aquela manifestação de Alameda? Isso foi... É natural que a parte política tivesse ligações ao PS. Posso dizer que no dia 25 de novembro nós tentámos naturalmente saber onde estavam os líderes partidários e soubemos que o Dr. Mário Soares estava no Norte, mas que tinha deixado para... O Partido Socialista tinha deixado para poder naturalmente colaborar connosco o Dr. Salgado Zanha. Mas estava eu a dizer-lhe que, e isso é uma coisa que muitas vezes se comenta, porque é que, apesar de tudo, nós resolvemos continuar a ter uma certa ação política através do segundo pacto MFA-partidos. Eu gostaria de dizer que resolvemos fazer isso porque nós, militares, sabíamos o que tinha acontecido na Primeira República, sabíamos o que tinha acontecido depois da Revolução de Maio. E entendíamos que a melhor resposta à normalização política ou constitucional seria que os militares ficassem comprometidos com o processo político de tal maneira que pudessem aceitá-lo e não o contestar. E julgo que nesse aspecto o Conselho da Revolução foi extremamente importante. E foi importante porque era uma Assembleia Político-Militar sem poder militar, porque, como sabe, os comandantes de região que eram conselheiros tiveram que optar ou continuar como conselheiros ou continuar como comandantes de região. Portanto, não tinha força militar. Estavam realmente os chefes de Estados-Maiores, mas esses dependiam de imediato do Presidente da República e podiam ser nomeados ou demitidos. E este órgão servia de alguma maneira de almofada entre o poder e as unidades. Não só de almofada, mas também de instrumento de informação. Não podiam os militares opor-se, os militares das unidades, às decisões do poder político, porque ao fim e ao cabo elas passavam pelo Conselho da Revolução e o Conselho da Revolução, ao deixá-las passar, acabava por se responsabilizar por elas. E os próprios chefes de Estados-Maiores, naturalmente, poderiam depois, junto das unidades, dizer inclusivamente que tinham concordado ou discordado de medidas tomadas no Conselho ou de medidas políticas do Governo, da Assembleia, que passavam pelo Conselho, mas que, naturalmente, porque aquilo era um órgão colegial, as tinham assumido nessa colegialidade e que, naturalmente, eram perante o Estado, perante o Conselho da Revolução, responsáveis pela atitude dos seus militares. Julgo que isso foi pacificador e foi importante. Sr. General, muito obrigado por ter-nos ajudado a perspectivar historicamente esse período tão importante. O General Ramalhianos. Os comandos aproveitaram esta data para fazer o juramento de bandeira de mais um curso de militares com esta especialidade. Foi no Regimento de Comandos da Amadora e o Jornal de Domingo esteve lá.
Todos os anos a cerimónia se repete, mas desta vez o juro à bandeira dos comandos da Amadora coincidiu com o 25 de novembro. Uma data só por si significativa para estas tropas de elite. Isso mesmo recordou o comandante deste regimento. Foi nesta mesma parada que agora nos acolhe que há 15 anos várias companhias de comando, duas das quais constituídas por comandos na disponibilidade, guiadas com valor e coragem pelo Coronel Jaime Neves, que realizaram um conjunto de ações militares bem-sucedidas que contribuíram decisivamente para impedir a implantação de um regime político que o tempo veio demonstrar ser utópico. O coronel Tomás disse ainda ser o golpe de 25 de novembro de 75 um facto histórico demasiado recente para ser analisado friamente. Sublinhou também que os comandos asseguraram a vitória da democracia e que ainda há quem não tenha compreendido que os comandos não são uma simples especialidade militar. O comandante do Regimento da Amadora discursava perante os 310 homens que terminaram o 93º curso de comandos. Destas mais de 300 de instruendos, apenas 218 o concluíram com aproveitamento. A cerimónia foi atentamente seguida por muitos civis e altas personalidades da estrutura militar. No final, o sim definitivo a uma força militar que há 15 anos mudava o rumo à história recente portuguesa. Quer ser comando? Quer sim. E temos connosco aqui no estúdio o capitão na reserva José Gonçalves, que é o vice-presidente da Associação de Comandos. Boa noite, senhor capitão. Se ser comando não é uma mera especialidade, como foi ali dito, o que é então? Ser comando é, ao fim e ao cabo, uma forma especial de estar na vida, que se rege fundamentalmente pelos princípios de servir a pátria e o povo português. Neste caso, ser um comando português, que é o nosso caso. A pergunta que eu tenho prende-se com o momento histórico em que nós vivemos. Era perfeitamente compreensível para qualquer bom entendedor, vá lá, que durante a guerra em África nós necessitássemos de tropas com uma preparação tremenda, habituados a todo o género de agruras, a sacrificarem-se nessa preparação. Agora, em tempo de paz, justifica-se de facto supera homens como estes? Nós, na Associação de Comandos, pensamos que, efetivamente, estamos em tempo de paz, o que não significa, de forma alguma, que as sociedades estejam em tempo de paz. Aliás, a comunicação social é veículo de conturbações permanentes e de possibilidades de conflitos em todas as partes do mundo. De maneira que nós julgamos que, em Portugal, haver uma tropa especializada e preparada para a execução de missões difíceis, eu considero e consideramos na Associação de Comandos que é absolutamente necessária, que é absolutamente lógica e que tem fundamento total. Eu tenho que lhe perguntar sobre as mortes em treino. As mortes durante o período de treino. No seu tempo de recruta, eram também assim frequentes? Pois, nós pensamos, nós comandos, a maioria esmagadora dos comandos, posso afirmá-lo, nós não temos a mesma visão que é dada, pelo menos na comunicação social, sobre as mortes durante a instrução. Logicamente que nós somos seres humanos, como outros quaisquer, temos sentimentos, como outros quaisquer, e não temos prazer nenhum em que morram indivíduos na instrução de comandos, como não temos prazer nenhum em fazer a guerra, como também não temos prazer em que morra ninguém na guerra. É lógico. Fazemos-lo assim e sacrificamos por imperativos, como disse a princípio, de ordem nacional, por imperativos patrióticos, e como tal, um curso de comandos, no meu tempo, ou agora, tem que ter o maior realismo possível. Nós pensamos que é impossível, em termos práticos, fazer comandos se não lhe dermos o maior realismo. Sempre houve acidentes durante os cursos de comandos e julgo que será impossível, será muito difícil evitá-los. Apesar de eu saber... Tem estatísticas comparadas de outros países, por exemplo, onde este género de treino seja administrado também? Não posso dizer-lhe aqui assim, não posso afirmar oficialmente sobre isso. É apenas, se fizerem essa pergunta ao Regimento de Comandos, tenho a certeza que poderão ser informados. O que eu julgo é que em todos os cursos de tropas especiais estamos no mínimo sujeitos a ter acidentes. Nós encaramos-los de forma normal. Normal como uma consequência absolutamente necessária. É lógico também que, pelo aquilo que eu sei,
e não sou eu a pessoa indicada para falar sobre isso, visto que não estou aqui a falar em nome do Regimento de Comandos, mas por aquilo que nós sabemos na Associação de Comandos, as mortes hoje, possivelmente, não terão os mesmos motivos que os acidentes que havia no tempo da instrução na guerra. Eu julgo que, enfim, que hoje as sociedades também são totalmente diferentes, a juventude também tem uma vida diferente e, enfim, no nosso tempo, os acidentes que havia eram acidentes de fogo. Não havia acidentes deste género. E eu tenho a certeza absoluta também que os nossos cursos, eu tirei o meu durante 8 meses em Angola, não foi mais simples, menos violento, que nós não consideramos violento, mas enfim, menos violento do que seja um curso de comandos hoje. Muito obrigado. E nós não tivemos ninguém, enfim, que tivesse falecido por estes motivos. Muito obrigado por ter vindo ao